Bom dia, graça e paz, amado povo de Deus. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade de Deus e ele age no mundo desde o princípio, na criação, na provisão da salvação do povo de Deus através de grandes homens escolhidos por Deus, entre eles profetas enviados a profetizarem os fatos que haveriam de acontecer. Mas hoje o Espírito Santo age diretamente na vida do povo de Deus, do povo que atua na obra missionária que Deus os designou. Como podemos identificar, então, alguém que tem o Espírito Santo? Pois bem, vejamos algumas características. Primeiro, quem tem o Espírito Santo não vive mais na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, por conta semelhante, a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. 1 João 3, 9. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Reconhecer os pecados cometidos contra Deus, arrepender-se dele, confessá-los e abandoná-los são os passos principais de quem procura entender como ter o Espírito Santo. Quem não pratica os passos acima citados não pode ter o Espírito Santo. 1 João 1, 8, 9. Como você receberá de alguém com quem você não se reconciliou. 2 Coríntios 5, 18, 20 e Atos 2, 38. É necessário que se reconcilie. Da mesma forma, se temos pecado contra qualquer pessoa, precisamos reconhecê-los e confessá-los, nos consertando com o nosso próximo e perdoando-o, a fim de que alcancemos o perdão de Deus e sejamos curados também. Mateus 5, 23, 24. Veja Marcos 11, 25, 26. O que Deus diz. Tiago 5, 16. Segunda característica, o crente cheio do Espírito Santo ama o Senhor Jesus e por isso estuda e pratica a sua palavra naturalmente. Como você leu em João 14, 15, onde Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois disso, o Mestre Jesus continua dizendo que, como resultado da obediência aos seus mandamentos, prova de que o amamos, ele rogaria ao Pai e enviaria outro Consolador. Uma das características pessoais do Espírito Santo é que ele é como um professor, pois nos ensina a guardar tudo que Jesus nos ensinou. João 14, 26. E por isso, um crente cheio do Espírito Santo se interessa em estudar, guardar e praticar a palavra do Senhor, pois isso já passa a fazer parte da sua natureza. Aleluia! Em terceiro lugar, o crente que tem o Espírito Santo, ele tem uma vida em santidade e é uma das principais evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pensais vós que a Escritura diz em vão? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tiago 4, 5. Esse versículo citado acima está em contraste com o versículo 1, deste mesmo capítulo. Leia: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disso, das concupiscências que guerreiam em vossos membros? A concupiscência é a ambição, um desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, é a ganância do poder pelo dinheiro, isso é a cobiça. É o anseio pelos prazeres sensuais, desejos sexuais exagerados e desregrados e viciosos. É impossível que tais características dominem o coração e a vida de uma pessoa que está se enchendo do Espírito Santo. O fruto do Espírito não tem em si nenhuma dessas atitudes acima.
Portanto, uma pessoa que tem o Espírito de Deus naturalmente não irá desenvolvê-las também. Gálatas 5, 22 e 23. Vejamos os frutos do Espírito. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, é bondade, é fidelidade ou fé, é mansidão, é domínio próprio. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 15. Em quarto lugar, a pessoa que tem o Espírito Santo gosta de fazer a obra de Deus. Todo cristão que se compromete com Deus e com sua palavra recebe dele um chamado, um trabalho, um ministério. 1 Coríntios 12, 4 ao 11, 27 e o 31. E todo cristão que recebe de Deus uma obra a realizar, deve buscar o poder do Espírito Santo para fazê-la, sendo direcionado por ele, capacitando-se no estudo da palavra e em oração. 2 Timóteo 2, 1, 3 ao 4 e o 15, versículo 15. Todo cristão é instruído a buscar os dons do Espírito Santo para trabalhar na obra de Deus, a fim de que sejam completos na vida cristã. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros evangelistas, outros pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 31a, Efésios 4, 11 ao 12. Uma vez que buscamos os dons espirituais, ministeriais, precisamos crescer, amadurecer neles. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Uma vez que crescemos no uso dos dons espirituais mediante o Espírito Santo, de acordo com o nosso chamado, precisamos manter nosso foco em exercitá-los. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis. 2 Pedro 1,10. Uma vez trabalhando com o Senhor Jesus, precisamos nos esforçar e permanecer firmes nesse trabalho, pois todo o nosso esforço não será em vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Que o Espírito Santo possa estar atuando em nossos corações. Amém?